Então, olha só. Bom dia para todo mundo. Vamos que vamos. Antes da gente começar qualquer coisa, eu quero relembrar a última aula de sociologia com vocês, que a gente falou da noção de cultura na antropologia para duas pessoas. Lembra? O Tyler e o Boas. Não sei se vocês estão lembrados disso. Eu vou só rememorar para vocês qual é a visão para cada um deles, para a gente conseguir seguir nessa aula aqui, tá bom? Então vamos lá. O Tyler, ele era um cara de critério universalista. Então ele acreditava que a cultura ela era uma evolução, né? Ela era uma evolução constante. E aí, justamente por ela ser uma evolução constante, você consegue hierarquizar aquela sociedade que é menos desenvolvida e aquela sociedade que é mais desenvolvida. Tudo bem? Esse é o principal uh, critério para o cara, para o Tyler. E aí é linear, portanto, então é histórica essa evolução, então você teria que seguir essa linha do tempo, né, para você se evoluir, para você evoluir. E aí eu usei com vocês lá o exemplo do Pikachu, né, do Pokémon que vai evoluindo até ele chegar na sua forma final, certo? Para o Franz Boas, que é um particularista, a cultura está carregada de historicidade e não tem uma régua de evolução cultural. Então, tipo, não dá para você medir. Depende daquele momento histórico. Então, dependendo, ela é relativa, né? Ele é um relativista. Então, dependendo daquilo ali que está aparecendo, as especificidades históricas, as especificidades políticas vão levar a pessoa a um certo tipo de evolução. E aí eu usei o Digimon como exemplo para vocês. Você tem um Digimon que pode evoluir em vários outros Digimons, dependendo do lugar em que ele vive e quais são as condições dele. Tudo bem? Esse é o principal que vocês precisam lembrar para a gente conseguir dar continuidade nisso daqui. Então, vamos lá. Bora, bora. Então, a gente vai, de novo, na noção de cultura e na antropologia 2, o retorno. Eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado, versão antropologia. E a gente vai começar com este cara aqui, com essa cara aqui também sei lá, esse cara tem uma cara estranha. Bonisław Malinowski, ele é um polaco. Ele é um polaco, portanto ele nasceu na Polônia, né? Ali em 1884 e morreu em 1942. O cara, ele quer determinar os dados de uma cultura que atuam sobre as pessoas de uma forma sistêmica. Então, o que existe naquela cultura, naquela sociedade e como isso atua nas pessoas. E aí ele quer sistematizar esse processo de atuação nas pessoas, certo? Então, ele vai ser um daqueles caras que a gente vai chamar de funcionalista. Isso quer dizer basicamente o quê? Isso quer dizer que esses dados eles são funcionais por algum motivo, para alguma coisa específica dentro da sociedade, tá? Isso daí vai ser bastante comum com o tempo, quando você vai estudar a sociedade, de você ter certas funcionalidades para os aspectos culturais dentro da sociedade. Vocês vão ver que ele vai lembrar bastante o Durkheim. Ele vai lembrar o Durkheim no sentido de pensar num sistema orgânico, num sistema que se completa, tá? Com certeza tem inspiraçãozinha aí. Então vamos lá. Alguns critérios, né, para formar esse conjunto orgânico que é a sociedade. Então ele vai ter primeiro as ideias. O que não vai? Ele vai ter os costumes,
Ele vai ter os objetos materiais, ou seja, aquilo que a gente está produzindo e que a gente consome. Ele vai ter as crenças, portanto, as religiões, e voltar para as ideias. São 4 critérios principais para você ter a organicidade dessa sociedade, certo? Aí, olha só, cada uma delas, então, vai formar uma civilização que vai ser, portanto, um conjunto orgânico. E aí, um conjunto orgânico no sentido de, ele está comparando isso com um corpo. Cada uma desses critérios da cultura tem uma especificidade e uma necessidade. Ele está ali por algum motivo, certo? Então, para que você tenha uma civilização, é preciso que você tenha pessoas pensantes, pessoas que tenham ideias, certo? Dessas ideias, a gente pode gerar os costumes. Então, a gente tem uma série de costumes na nossa sociedade que fazem da nossa sociedade uma sociedade civilizada, certo? Fazem a nossa sociedade uma civilização, tá? E aqui, de novo, eu estou sempre colocando com vocês a civilização, o conceito de civilização em xeque, tá? A gente está pensando a civilização de forma crítica, certo? Então, não necessariamente a civilização é algo que, né, é o que a gente pensa, que é esse progresso da nossa sociedade tecnológica e tudo mais, tá? E a civilização aqui ligada diretamente com a cultura, para a gente poder entender isso. Por exemplo, um costume nosso, da nossa sociedade brasileira, da nossa civilização brasileira, comer arroz e feijão. É um costume, né? A gente, via de regra, come arroz e feijão. Tanto que uma das coisas que mais abalam a gente é quando os quilos dos arroz tá 40 conto. Não é verdade? Semana passada eu fui... agora eu vivo procurando móvel, né, gente? A minha vida ela tá baseada em rastreio. Aí eu fui no site das lojas americanas e fui digitar lá, e aí quando você vai digitar, não lembro se é no site ou no aplicativo, aparece os mais procurados. Até a semana retrasada, o mais procurado era o iPhone X, não sei das coisas. Semana passada passou a ser arroz 5 quilos. Vocês terem noção. Eu olhei aquilo e comecei a dar risada. Falei, meu Deus, velho. A gente tá nos anos 80, 70, sei lá, que bizarro. Muito bizarro. A gente tá, tipo, no meio dos anos 70, dos anos 80 com tecnologia. Isso é muito estranho. Mas tudo bem. Aí os nossos objetos materiais, que são as nossas produções, né? Então vamos pensar, uma sociedade civilizada é uma sociedade que produz alguma coisa. Então, por exemplo, a gente já produziu carros brasileiros em algum momento da história, né? E aí a gente deixou de produzir esses carros brasileiros, portanto a gente exporta os carros. A gente exporta Toyota, a gente exporta Renault, a gente exporta sei lá, a porra toda. Ford, Volkswagen, por aí vai. David, pode falar, meu amor. Professor, essas ideias, é necessariamente, tipo, a razão mesma, tipo, um senso crítico ou é mais ideologia, sabe? Eu fico com dúvida em relação a isso, As duas coisas. as duas Quando ele está coisas. colocando ideias aqui, a gente está pensando em ideias, em produção de ideias. E aí pode ser ideologia, né? Você seguir um pensamento político, você ter uma ideologia dominante, ou podem ser ideias. E as ideias eu acho que é o principal, pensar é o principal, porque sem ideias você não constrói nada, né? Você precisa necessariamente de ideias para você ter construção de alguma coisa, certo? Certo, valeu, professor. E as crenças são muito importantes também, porque as crenças elas vão moldar a moral da civilização, né? E uma civilização é moldada na moralidade na maior parte das vezes. Então, quando a gente tem a moralidade cristã, por exemplo, isso quer dizer que toda a base daquilo que é certo e errado dentro da nossa civilização é cristã, judaico-cristã, né? Então, toda aquela base que a gente tem é judaico-cristã. E aí a gente pode aqui aplicar o Nietzsche para dizer se isso é legal ou não. Tudo bem?
Então, vejam só vocês. Essas funções da civilização são funções vitais, ou seja, elas são necessárias. Isso daqui é chamado de teoria das necessidades, tá? Teoria das necessidades, portanto, que você tem a necessidade de uma série de coisas, uma série de funções, de funcionalidades, para que uma civilização possa, de fato, acontecer. Beleza? E elas acontecem a partir das nossas exigências de sobrevivência. Isso quer dizer basicamente o quê? Isso quer dizer que nós precisamos dessas coisas para sobreviver. Eu quero lembrar a noção marxista de sobrevivência, porque eu acho que ela se encaixa muito bem aqui. A partir do momento em que a gente descobre o fogo, novas necessidades aparecem para a gente. A partir do momento que eu descubro as ferramentas, a foice, o martelo, para eu poder arar o mato e construir a minha casa, novas necessidades vão surgindo disso. A partir do momento que a Apple lança um iPhone com um marketing absurdo, novas necessidades de atualização desse iPhone vão surgindo para mim, tá? Então, a gente tem certas exigências de sobrevivência, e aí, no caso, a gente pode pensar nas mais básicas, comer, dormir, defecar, e, enfim, transar e tudo mais que a gente pode pensar aí, como exigências de sobrevivência, e a gente pode pensar também nessas exigências de sobrevivência mais contemporâneas também, tá? Então, a gente precisa trabalhar a nossa espiritualidade, a gente precisa consumir esses objetos materiais, a gente precisa fazer os costumes acontecerem e por aí vai. Tudo bem? Fala, Lê. Odi, essas exigências de sobrevivência, elas podem ser subjetivas e mudar, né? De pessoa para pessoa, de certa forma. Sim, podem. Ah, tá. A gente tem sobrevivência, exigências básicas, né? Como eu disse. O comer, o dormir e por aí vai. Essas são exigências de sobrevivência que todo mundo tem. Todo ser humano tem, porque senão morre. Mas as exigências mais contemporâneas, elas podem variar de pessoa para pessoa, sim. Elas podem ser subjetivas. Entendi. Obrigada. Tá? Nada bom. Fala, Brigadona. Professor, existe então não existe na ideia dele uma civilização sem algum desses quatro alicerces, né? Não existe. Não Não existe, e existe. aí eu já faço o gancho ali com a pergunta do Henrique no chat, sobre o Estado laico. Não haveria, porque você tem um conjunto de crenças. Então, você precisa das crenças para ter uma civilização. Uma civilização sem crenças não é uma civilização. Uma civilização sem espiritualidade não é uma civilização. Mas aí, você está pensando na antropologia, você não está pensando na política, né? Existe uma diferença. Então, você está pensando nos costumes dos seres humanos e não necessariamente no Estado. Então, eu posso ter essa diversidade de crenças, essa diversidade de fé e não necessariamente afetar o Estado, né? Eu teria que me aprofundar mais nele para pensar a questão do próprio Estado, ele ser laico ou não, né? E a laicidade do Estado é uma polêmica, na verdade, né? Porque muitas vezes as pessoas não entendem o que é o Estado laico, né? O Estado laico não é um Estado onde a religião não pode existir, onde o culto de crenças não pode existir. O Estado laico é um Estado no qual o Estado não tem religião e, portanto, ele respeita toda a diversidade de crenças, certo? Então, você precisa dessas quatro coisas, dessas quatro funções, para que você tenha, de fato, uma civilização. Não existe uma civilização que não seja espiritualizada,
né? E aqui vocês podem pensar, vejam só, gente, eu acho isso muito interessante. Ele não está hierarquizando as sociedades. Ele está simplesmente dizendo que formam uma civilização, né? Ou seja, uma civilização indígena com os seus deuses, com a sua fé, com os seus objetos materiais, com os seus costumes e com as suas ideias, se a gente usar livremente a teoria dele, ela é uma civilização. Ela é um conjunto orgânico, né? Então, aqui a gente já começa a ter uma abrangência maior para essas civilizações que não são as civilizações brancas e europeias nesse modelo, cristãs e tudo mais. Tá? Mais alguma dúvida? Professor, tinha alguma, sei lá, alguma sociedade que considerava não civilizatória na época? Eu acho que, assim, se você parar para pensar, é bem perigoso você pensar que qualquer uma dessas coisas possa ser uma civilização, uma sociedade civilizada. Vamos um pouquinho mais para frente, que eu acho que eu consigo te responder com a gente avançando, tá? Então vamos lá. Aqui a gente vai pensar justamente a concepção de cultura no Malinowski. Eu ia falar Mayakovsky. Então, para ele vai ser uma aparelhagem instrumental que é voltada para resolução de problemas para satisfazer as suas necessidades de sobrevivência. Isso é, tem uma série de aparelhos específicos para que a gente possa sobreviver em comunidade. Então, é necessário que a gente tenha essas funcionalidades por uma questão de sobrevivência mesmo, tá? A parte é o meio para um fim específico. Ou seja, da mesma forma que o meu rim é um meio para um fim, a minha sobrevivência, né? Todos esses critérios vão ser considerados um meio para um fim específico que também é a minha sobrevivência. Mas essas partes, elas são independentes. Elas não precisam necessariamente uma da outra. Se eu tiro um rim, eu consigo sobreviver porque eu ainda tenho um rim, né? Se eu corto uma parte do meu fígado, eu ainda consigo sobreviver porque eu ainda tenho outra parte do meu fígado. E por aí vai, tá? Ele está fazendo essa conexão com o corpo humano mesmo, com a coisa orgânica mesmo, tá? São partes independentes que podem ser estudadas e pensadas independentemente, mas que formam um todo orgânico. Tudo bem? Fê, eu já volto. Deixa eu só terminar essa parte aqui. Todos esses instrumentos, então, eles vão ser organizados em torno de instituições. É aí que a gente entra na questão do Estado, talvez, né? Então, família, escola, economia, sistema de conhecimento, sistema de crença, tudo isso. Todas elas vão girar em torno dessas instituições, né? O Estado, ele vai criando instituições. E o Estado é criado pelo homem, portanto, o homem cria instituições, né? Quais são as nossas instituições mais fortes hoje? A igreja continua sendo uma instituição bastante forte. A escola é uma instituição forte. A mídia é uma instituição forte. A medicina é uma instituição forte. E por aí a gente vai. E essas ideias são construídas em torno disso para que a gente seja uma civilização. Exemplo atual, para que a gente seja um povo civilizado, a gente precisa andar de máscara na rua. Certo? E isso é uma ideia que está construída em torno de uma instituição, que é a instituição médica, a instituição científica. Certo? Então, para que a gente seja civilizado, a gente precisa estar de máscara na rua. Pode falar, David. Você quer tirar a dúvida do Felipe primeiro, professor? Acho melhor, né? Não, pode. fala, e aí eu volto para o Fê depois. Tá, beleza. Professor, eu ainda não entendo muito bem o que caracteriza uma instituição, o que sabe, o que pode ser chamado de instituição. Sim. Instituição é um meio de poder.
É uma forma que a gente encontra de estabelecer ideias e essas ideias se tornarem poder, tá? Então, quando a gente pensa na igreja, por exemplo, a igreja é uma instituição porque ela estabelece ideias, crenças, morais que atuam na nossa moralidade, que atuam na nossa especificidade, na nossa formação enquanto sujeitos, e ao mesmo tempo ela exerce poder, justamente por isso, porque ela nos cria como sujeitos. A escola, a mesma coisa. A escola ela nos cria como sujeitos de conhecimento. A medicina é uma instituição porque o discurso da medicina baseado na ciência, que é uma crença também, é uma crença da nossa sociedade, obviamente diferente da crença religiosa, mas ainda assim é uma crença, ela também institui poder na gente, ela também transforma os nossos modos de vida. O próprio Estado, nação, enquanto um governo democraticamente eleito e por aí vai, ele também é uma instituição. E aí a gente tem dentro dessa instituição uma série de aparelhagens para que ela possa funcionar. Por isso que você tem a divisão dos ministérios, por isso que você tem a divisão das pastas, das secretarias, para que aquilo consiga funcionar de uma forma minimamente organizada. Só que quanto mais pastas, quanto mais divisões você tem, mais problemas você vai ter também, né? E mais divergências você vai ter também. Então, a instituição é uma coisa bastante complexa, né? Eu tenho um amigo que fez mestrado comigo, que o mestrado dele é sobre o fundamento da... meu Deus do céu. Gente, corrupção nas instituições brasileiras. Então, ele vai pensar justamente o que é o conceito de corrupção que tanto se falou, e como que isso entrou nas instituições brasileiras. E daí ele vai pensar nessa aparelhagem de Estado toda. Tudo bem? Vamos para o Fê, então. Fê, objetos materiais. Tudo que a gente produz, tudo que a gente consome. Então, para que a gente seja civilizado, a gente precisa produzir certos objetos materiais. A gente precisa consumir certos objetos materiais. Se você está pensando numa sociedade mais simples, mais antiga, sei lá, um caldeirão para você cozinhar, uma vassoura para você limpar a casa. Se você está pensando numa sociedade mais nova, mais contemporânea, um computador para você poder trabalhar, um celular para você conseguir se comunicar, um fone de ouvido para você ouvir música, uma televisão para você assistir, enfim, um livro para você estudar. São produções culturais que se transformam em matéria. Ideias que acabam se transformando em matéria. Tudo bem? Show. Seguindo aqui. O antropólogo, o Malinowski, ele vai ter uma função, e essa função vai ser uma observação participante. Isso quer dizer o quê? Que eu estou observando a sociedade, eu estou observando a civilização ao mesmo tempo em que eu participo dela. Então, eu não consigo me afastar dela. Não existe um processo que é bastante importante na ciência e nas teorias críticas, que é o afastamento do seu objeto de estudo. Não, você faz parte do seu objeto de estudo, você participa do seu objeto de estudo, e quando você está estudando a sociedade, a civilização, a cultura humana, você está estudando também a si mesmo. Tudo bem? Então, é um observador participante nesse sentido. Você não consegue se desvencilhar disso. Tudo bem? Estou indo muito rápido? Professor, Fala, Henrique. uma dúvida, tipo, o conceito que você deu do David de instituição, se eu for usar numa redação, por exemplo, eu tenho que citar um ator específico porque eu imagino que deve ter umas divergências do conceito de instituição, né, no meio acadêmico, tal, nos autores. Eu tenho que citar um autor, né? Eu usei o Foucault para explicar aqui para vocês, que é onde eu vou melhor. Mas você tem divergência sim. Mas, no mais, são criações culturais de poder, né? São coisas culturais e políticas
de poder, tá? Que afetam a nossa vida de alguma maneira. A gente pode, eu acho que não vai ter em algum momento no nosso curso aí, mas eu posso chamar esse meu amigo para falar um pouco de instituições com vocês. Eu tenho certeza que ele super toparia. Eu acho que pode ser bem interessante para vocês. Aí eu falo com o Rubão e a gente marca um sabadão para ele falar com vocês. Fechou? Ele vai falar 1000 vezes melhor do que eu, até porque o Bruno é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. É bizarro. Vamos lá para uma outra pessoa. Esse senhor aqui, a gente já viu ele algumas aulas atrás, quando a gente estava falando de etnocentrismo, que eu usei um texto dele ao decorrer da aula, que é o Claude Lévi-Strauss. Eu peguei uma foto dele aqui mais novo, mas ele também foi um velhinho bastante simpático, que escreveu um livro essencial na antropologia chamado Tristes Trópicos, que é quando ele vem para o Brasil. Ele analisa as sociedades, as civilizações brasileiras, e ele se apaixona pelo Brasil, ao mesmo tempo que ele acha o Brasil um lugar extremamente triste, por causa das suas diferenças sociais muito gritantes, né? Aí ele está pensando tanto nas favelas do Rio, quanto no Amazonas, que você tem aqueles povos que vivem ainda numa precariedade muito grande, e por aí vai. Ele viveu 101 anos. Viveu. Então, vocês já sabem que a receita para longevidade é você ser um antropólogo e se apaixonar pelo Brasil. Eis a receita da longevidade. Então, olha só. A proposta do Lévi-Strauss. E Lévi-Strauss também é a marca, tá? Levis. A marca de calça, de roupa lá, é Lévi-Strauss, tá? Se vocês forem olhar, é o mesmo nome. Então, olha só. Ele quer estudar essas sociedades ditas primitivas e avançadas e tentar entender quais são as diferenças nas expressões culturais desses dois tipos de sociedade. E ele vai dizer que elas recobrem estruturas comuns. Então, tanto aquela sociedade que a gente tem como primitiva, como aquela sociedade que a gente tem como avançada, a estrutura delas duas é comum, certo? Menino, comprar brusinha na Leve é um negócio muito difícil. Tem que ter uma grana. Então, olha só, para ele, o critério dele vai ser estrutural, certo? Então, existe uma estrutura por trás daquilo tudo que ele está pensando. Antes da gente começar, quem aqui já foi para o Rio de Janeiro? Eu. Quem foi para o Rio, eu não sei se vocês já passaram ali perto do Morro de Dona Marta, né? Ele fica nos expressos assim, do Rio, e assim, você tem o Dona Marta aqui de um lado, e aí do outro lado você tem shoppings feitos exclusivamente para a galera da Globo, para artistas e tudo mais, com vários seguranças, um cinturão de seguranças, assim, né? Para impedir que essa galera do morro desça para o asfalto. Então, eles não podem penetrar aquele lugar, né? É uma diferença gritante. O Rio, eu acho que é uma diferença social mais gritante, mais aparente do que a gente tem em São Paulo, por exemplo. Em São Paulo a gente tem, mas ele não fica tão visível porque não é no alto, não é no morro, né? Ele é também no asfalto. Então a gente tem, por exemplo, Paraisópolis. Paraisópolis fica ali do lado do Panambi, né? Que é luxo. Então você consegue ver do próprio Panambi a favela de Paraisópolis, mas é um lugar, né? Em São Paulo a gente tem mais quebradas, assim. Então, tipo, a gente tem essas quebradinhas de um lado para o outro. E elas ficam mais separadas dos bairros mais ricos, né? Então, se você for para Higienópolis, por exemplo, ou para o Jardim,
vai ser muito difícil de você encontrar uma quebrada. Ele é mais separado, né? Enquanto que se você for para o Bexiga, para Bela Vista, você vai ter cantinas caríssimas, e se você virar à direita ou à esquerda, você vai ter cortiços. Mas eles não estão visíveis, porque eles não estão ali, tá? E aí, justamente, o Levi-Strauss vai tentar entender essa diferença tão grande que existe. Porque dentro de uma mesma cidade, como é o Rio ou como é São Paulo, que são grandes metrópoles, a gente vai ter, ao mesmo tempo, essa sociedade avançada e essa sociedade primitiva. A gente vai ter as duas inseridas num mesmo espaço urbano e geográfico. E isso, para ele, vai ser um objeto de estudo muito forte. Por isso, os tristes trópicos. Beleza? Apenas uma pequena introdução sobre o problema. Então, vamos lá. Por uma sociedade primitiva, a gente vai entender o seguinte a partir do Levi-Strauss. A gente vai ter um ato. A gente vai ter um ato. Esse ato eu coloquei aqui por comer o adversário derrotado, certo? Aquelas tribos indígenas que acreditavam que quando você derrotava um outro guerreiro numa batalha justa, se você comesse os restos mortais deste guerreiro, você absorveria as qualidades desse guerreiro, né? Você absorveria, então, aí o que esse guerreiro tinha de bom. Essa é a motivação inicial, absorver a força e as qualidades desse guerreiro. Tudo bem? Isso se torna um costume. Esse costume a gente vai chamar de canibalismo, ou seja, você comer carne humana. A questão é, por que comer a carne humana? O que Levi-Strauss vai dizer? Levi-Strauss vai dizer que a gente tem certos costumes na sociedade que a gente já não se pergunta mais o porquê eles começaram. E a gente deveria voltar a essa questão. Então, numa sociedade primitiva, você tem essa linha de raciocínio. E numa sociedade avançada? Vamos ver o que acontece numa sociedade avançada como a nossa. Ato. Sentar-se à mesa para comer. Então, né, aquele momentinho que você vai se sentar e você vai papar. Você vai ter uma motivação. Eu usei essa motivação aqui, a união da família, em momentos ditos como sagrados. Ou seja, o jantar, o almoço, aquele almoção de domingo em família. O costume, eu coloquei aqui como jantar com a família. Questão, por que comemos com a família? De onde veio isso? Por que isso é considerado sagrado? Em qual momento isso se tornou um costume? Então, da mesma forma que na sociedade primitiva a gente tem o mesmo processo, na sociedade avançada a gente vai ter esse processo também. O que vai mudar vai ser o ato, mas a estrutura é a mesma. É isso que ele quer mostrar para a gente. A gente vai ter uma estrutura igual para coisas diferentes, certo? Então, se a gente for pensar nessa divisão entre morro e asfalto no Rio de Janeiro, no morro você vai ter o mesmo processo para coisas diferentes do que no asfalto. E aqui eu estou pensando nessa divisão de classes mesmo. Deixa eu pensar, vamos lá, me ajudem aí. Uma coisa que é muito feita no... Boa, festa. Quando você faz festa no asfalto, no Rio de Janeiro, a motivação de se fazer uma festa é a de se divertir. E o processo é o mesmo. Só que quando você está no morro, a motivação é a diversão e o processo é o mesmo, só que o costume é diferente. Você vai ter o fluxo, você vai ter o baile funk aberto, enquanto no asfalto você vai ter coisas fechadas, como a balada, por exemplo. Deu para entender mais ou menos ou está muito obscuro?
Deu? Fico feliz. Então, a gente parte de uma motivação. Tudo que a gente vai fazer, a gente vai partir dessa motivação e é pela repetição que aquilo se torna um costume. Tudo bem? Certo? Então, tá bom. Extremamente difícil. Então, a gente vai ter aqui o pensamento selvagem. O que é esse pensamento selvagem? Como que ele está estruturado? Vejam só vocês. O pensamento selvagem para o Lévi-Strauss vai ser um pensamento em livre exercício. O que isso quer dizer? Ele vai ser um pensamento que não tem dogma. Um pensamento livre, de fato. Vai acabar a bateria do meu fone, senhoras e senhores. Um momento, por favor. Não, deixa acabar. Então, ele vai ser um pensamento bem livre, sem nenhum tipo de regra moral, sem nenhum tipo de moralidade imbuído nele. O pensamento científico ou o pensamento civilizado, ele vai ser um tanto diferente. Ele vai ser um pensamento domesticado. Domesticado pelo quê? Domesticado pelas instituições que são livres não, que são construídas pelas coisas que são trabalhadas. Um pensamento domesticado, portanto, é esse pensamento que a gente considera como civilizado. Olha que interessante. Professor, seu áudio não está saindo. Não está saindo? Agora voltou a sair. Voltou? Bom. Então vamos lá, voltando. Pensamento selvagem, olha que interessante. Ele é o pensamento livre, de fato. Enquanto o pensamento científico, o civilizado, que a gente considera como civilizado, é um pensamento domesticado. A diferença entre o livre e o domesticado não incomoda vocês um pouco? De saber que a gente, numa sociedade dita como uma sociedade civilizada, a gente tem um pensamento não livre? Isso não é uma coisa que incomoda? E aí, gente? Diz aí alguma coisa. Obrigado, David. Sim, justamente, porque a gente tem todas as instituições, a gente tem todas as ideias, a gente tem toda a moralidade no nosso pensamento, enquanto que o pensamento dito como selvagem, que é daquela sociedade mais primitiva, ele, na verdade, é o pensamento livre. De fato. Como que a gente busca um pensamento livre, né? Vamos lá, então. Olha só. O pensamento selvagem... Jesus amado, gente, tá difícil o bagulho aqui hoje. O pensamento selvagem e o pensamento científico civilizado, eles partem dos mesmos recursos cognitivos. Isso quer dizer que eles partem da mesma estrutura lógica. Então, todas as minhas ações, seja numa sociedade mais primitiva, seja numa sociedade mais avançada, elas vão partir dessa mesma estrutura. Elas vão partir de um lugar em comum. E aí isso vai ser muito importante para o Lévi-Strauss, porque vai ser justamente esse ponto em comum que vai impedir que a gente hierarquize as sociedades. Então, que a gente coloque uma sociedade como mais avançada ou que a gente coloque uma sociedade como menos avançada. Que a gente coloque uma sociedade como certa e uma sociedade como errada. Certo? Então, vejam só. O lugar de partida de todas as coisas é o mesmo. O que vai mudar é o como. O que vai mudar são as coisas que a gente vai produzir a partir desse mesmo lugar de partida, tá? Então, justamente por isso que o Lévi-Strauss é um estruturalista, beleza? Não existe hierarquização entre culturas, apenas níveis de realidade diferentes.
Justamente isso que vai ser muito importante para o Levi-Strauss, que é os níveis de realidade. Então, uma realidade é diferente da outra. Você tem uma realidade A e uma realidade B. Na realidade A, você tem um processo de abstração, um nível de abstração. E na realidade B, você tem um processo de nível de sensibilidade, de realidade de sensibilidade. O David, fala. Professor, eu ainda não entendi muito bem esse livre exercício no pensamento selvagem, porque, por exemplo, uma comunidade indígena, eles têm suas crenças também, então, tipo, por ter crenças, logo é civilização, mas, tipo, isso não seria livre de dogmatismo ou algo do tipo, então, por que que é livre, sabe? Eu não entendi muito bem. Porque tudo aquilo que ele acredita está no nível de realidade sensível e não no nível de realidade abstrato. Olha só, quando a gente começa a problematizar as coisas, vamos voltar lá na nossa primeira aula, quando a gente pensou nos pré-socráticos, nos filósofos da física, certo? Que eles estavam olhando para a natureza, tentando encontrar alguma coisa, tentando fazer aquelas 3 perguntinhas. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? A partir do momento que a gente começa a se perguntar essas coisas e a gente começa a abstrair para conseguir explicar essas coisas, o nosso pensamento, a nossa razão começa a ser domesticada na visão do Levi-Strauss. Isso quer dizer basicamente o seguinte: enquanto eu sou um indígena, e aí o Levi-Strauss vai dizer isso de uma forma bastante interessante, que é o seguinte: o indígena, ele não está se perguntando de onde vieram as coisas. Ele aceita que as coisas existem e ele aceita as coisas como as coisas são. Então, tá dado para mim, na minha sensibilidade, aquilo existe. Na minha sensibilidade, aquilo está completamente dado. E quando eu começo a me perguntar o porquê, quando eu começo a tirar as minhas crenças e a dizer, não é só porque os meus antepassados me disseram, por exemplo, eu vou começar a abstrair para tentar explicar certo costume. Então, por que que em algumas tribos indígenas o pajé ele tem um lugar espiritual elevado, né? E ele pode fazer um ritual xamânico, por exemplo. Por que só ele? Por que que você precisa dessa evolução ligada à idade, ligada à realidade daquela pessoa, tudo que ela já passou e tudo mais? E por que não uma pessoa menor? Uma pessoa com menos experiência fazer isso, né? Quando você começa a se questionar e a colocar questões, o seu nível de realidade ele é automaticamente alterado. Então você vai ter esses níveis de realidade diferentes. Então, por um lado, a sensibilidade. Então eu estou aceitando aquilo que está sendo dado para mim pelo mundo, pela natureza, por Deus, pelos meus antepassados. E um nível de realidade de abstração, que é quando a ciência aparece. Quando a gente começa a se questionar as coisas e como as coisas acontecem e o porquê das coisas acontecerem. Vamos voltar nos costumes. Por que que a gente se senta à mesa para jantar com a nossa família? Os índios, eles vão pensar, bom, porque é tradição, porque tudo bem, é isso que está dado para a gente. A gente vai pensar, e os cristãos vão pensar a mesma coisa, porque é um momento sagrado, porque eu preciso comungar com a minha família, eu preciso estar junto da minha família. Agora, uma pessoa com um nível de realidade, de abstração, de pensamento científico, ela vai se perguntar o porquê desse costume. Entendeu? Mais ou menos? Sim, só que, tipo, o Henrique fez uma pergunta no chat que, tipo, Não vi. é também minha dúvida. Deixa eu ver. Não. Não, Henrique, porque olha só. Deixa eu usar o Rousseau. Vamos lá, vamos usar ferramentas aqui que inspiraram o Levi-Strauss. O que corrompe o homem? A sociedade, a razão, certo? Então,
quanto mais você desenvolve a sua razão, quanto mais você desenvolve o seu pensamento crítico, quanto mais você desenvolve conceitos, e que para o Rousseau é a propriedade privada, o conceito principal de corrupção, mais você domestica o seu pensamento, mais você abstrai para você conseguir fazer alguma coisa. A pessoa que é livre, o selvagem, o bom selvagem, como o Rousseau queria dizer, é a pessoa que vai aceitar aquilo que está dado sem se questionar. Então ele não tem a amarra da razão. Essa é a grande questão. A razão e o pensamento, o desenvolvimento desse pensamento, o apuramento da nossa razão, ele nos domestica, porque nós abstraímos. Então a gente vira pessoas técnicas. Existe um tecnicismo nas coisas que a gente fala. Isso vai acontecer com advogado, isso vai acontecer com médico, isso vai acontecer com filósofo, isso vai acontecer com matemático, isso vai acontecer com biólogo. Isso vai acontecer com todos nós, de acordo com a evolução da nossa racionalidade. O cara mais simples, portanto, selvagem, ele não vai ter isso. Ele vai simplesmente viver. Ele vai simplesmente viver a partir daquilo que ele tem. Tudo bem? A razão é o que domestica o pensamento. Seria basicamente isso. A razão é a forma de domesticação do nosso pensamento. E aí, portanto, da nossa cultura, das nossas crenças e por aí vai. Fê, diz. Professor, eu não entendi muito bem, tipo, a defesa desse argumento dele em relação a esse exemplo que você deu dos indígenas. Porque, tipo, não sei se vai parecer meio besta a pergunta, mas como ele pode afirmar isso, tipo, com certeza, se ele não é e nem nunca foi um indígena? Então, como ele sabe que não se passa no pensamento indígena os motivos das coisas, ele só as aceita? Ele, como o antropólogo tem um trabalho de campo, né? Que é uma coisa que, por exemplo, na filosofia a gente não tem. Ele vai a campo, então ele vai viver com essas pessoas. Ele, óbvio, é um recorte, né? Então, ele vai viver com aquelas pessoas e ele vai se misturar com aquelas pessoas. Da mesma forma, anteriormente para o Malinowski, que o antropólogo era um participante na observação, para o Lévi-Strauss, você também precisa ser esse participante da observação. Você precisa vivenciar aquela cultura para que você consiga entendê-la. Então, o antropólogo, via de regra, ele vai para campo. Ele vai viver com essas pessoas para que ele consiga estudá-las e entender, se aproximar o máximo possível da vida e do modo de vida dessas pessoas para que ele consiga entendê-las. Óbvio, ele não vai conseguir perfeitamente entender aquilo, porque, como você disse, ele não é um indígena, mas ele vai viver com esses indígenas. Tem um indígena que é um antropólogo, acho que o nome dele é Davi Kopenawa, se eu não me engano. Ele escreveu um livrão, assim, não li ainda, preciso ler, chamado Mais Pesado que o Céu. E ele vai falar justamente disso, dessas tribos latino-americanas, indígenas, e como elas vivem, né? E uma das bases dele, olha só que interessante, apesar dele ser um latino-americano e de ele ser um indígena, uma das bases dele é o próprio Lévi-Strauss, porque é a pessoa que vai, de acordo com ele, conseguir se aproximar mais da realidade, né? E a partir, e aí ele vai defender essa questão do ponto de partida em comum, que é essa estrutura lógica e cognitiva que todo ser humano deve ter, para conseguir explicar essas sociedades. Tudo bem? Beleza, faz sentido. Quem tá mais difícil, o Hegel ou o Lévi-Strauss? É uma treta. Eu acho. É uma senhora treta.
Agora eu gostaria de fazer uma coisinha um pouco diferente do que a gente Professor, costuma fazer. Pode falar, David. perdão, tenho mais uma dúvida, rapidinho. Eu acho que isso vai recair naquela discussão de novo que a gente estava tendo, sabe? Mas, por exemplo, uma sociedade distópica, tipo, estilo 1984, sabe? Hum. Por ela ser bem alienada, ela seria domesticada, mas ao mesmo tempo, para ela não abstrair, ela seria, tipo, recair naquilo de livre exercício, né? Eu não sei explicar. É que, tipo, pra mim, eu não consigo classificar essa sociedade em nenhum dos dois pensamentos. Tem um específico ou Você eu tô está viajando? pensando numa sociedade distópica, é isso? Isso, Tipo 1984. isso. Tá. Então, tenta reelaborar essa pergunta aí. Então, tipo, por ela ser alienada, ela é domesticada, mas por ela não, tipo, questionar, ela não abstrai. Então, tipo, onde que entra na classificação aí? Qual pensamento é encaixado? Ou não tem para esse tipo de situação? Vamos lá. A gente vai sair um pouco da antropologia, eu acredito, e a gente vai mais para a teoria política. Mas tudo bem. Quando a gente está pensando numa distopia, como George Orwell, como Huxley, como Burgess e, enfim, tantas outras pessoas escreveram, até mesmo a Suzanne Collins, dos Jogos Vorazes, a gente está pensando numa estrutura política específica, né, de dominação. Então, a gente está pensando em uma coisa maior do que uma sociedade, do que uma civilização. A gente está pensando em ideologia, certo? Lá, quando o George Orwell ele escreveu 1984 e a Revolução dos Bichos, ele está pensando na Revolução dos Bichos, ele está pensando na União Soviética. Ele, como um socialista, ele está criticando a União Soviética. E em 1984, ele está pensando em regimes autoritários. Né? Então, ele está pensando lá no nazismo, no fascismo, na própria União Soviética, ele está pensando nisso tudo. Então, ele está criticando uma estrutura de poder específica, né? Que é uma estrutura de poder ultra-autoritária, eu diria. Né? De um lado, de uma extrema esquerda, de outro lado, de uma extrema direita. Então, daí você vai ter essa crítica muito bem feita de uma sociedade alienada. A sociedade alienada ela é uma sociedade que ainda tem certos costumes, os costumes eles prevalecem, mas não existe o questionamento desses costumes. Eu gosto muito de usar o Adorno para explicar isso. O Adorno, quando ele vai escrever a dialética do esclarecimento dele, ele vai pensar no seguinte, ele está lá baseado no Marx, no Hegel e tudo mais, e ele vai pensar, olha, o esclarecimento, que é esse processo de pensar, esse processo dialético de pensar, ele precisa sempre ser um movimento. Se ele se congela por conta de uma estrutura dominante, por conta de uma indústria cultural, por conta de um ditador, ou por conta do medo, ou por conta da guerra, ou por conta de, enfim, fatores externos, a gente vai ter um congelamento da crítica. Se a gente tem um congelamento da crítica, a chance da gente ser dominado aumenta, porque a gente não consegue pensar, a gente não consegue criticar. Então, daí, a gente está pensando, de fato, numa sociedade dominada, né? E numa sociedade que, a qualquer momento, pode ter uma faísca e ela se colocar contra esse governo, que é o que geralmente acontece nessas distopias, né? Lá no George Orwell, você tem um maninho lá que eu esqueci o nome dele, que ele escreve, ele vai se apaixonar, ele vai encontrar uma pessoa e sempre longe das teletelas, né? Dessas câmeras do Big Brother e tudo mais. No Admirável Mundo Novo, o Huxley ele é mais direto, ele vai ter um personagem chamado Marx no livro, então ali ele vai fazer uma série de referências, ele vai ter uma personagem chamada Lenina, que é uma referência ao Lenin, né?
Então, essas pessoas, elas estão se revoltando. No Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, você vai ter um bombeiro, Bombeiro. que no caso é o cara que bota fogo, não que apaga fogo, é invertido, que ele vai começar a ler, né, num lugar onde os livros são proibidos, e ele vai encontrar uma sociedade, tô dando vários spoilers, tá, gente? Vai encontrar uma sociedade que protege os livros, que tem de cor os grandes clássicos da literatura. E nos Jogos Vorazes, que é a mais atual aí, né, da Suzanne Collins, a gente vai ter lá a Katniss, que vai ser primeiro que ela não vai, ela se coloca para que a irmã dela não seja um tributo, né? Segundo que dentro do jogo ela já faz alguma coisa para que não tenha só um vencedor, você vai ter 2 vencedores. E aí depois ela se recusa a fazer ali uma série de coisas, e ela vira o tordo, né? E o Catch in a Fire, o Em Chamas, que é aquela fagulha que precisa para que a revolução aconteça. Só que aí ela vai conhecer uma outra sociedade que também é autoritária, que acaba com a individualidade. Então ali a Suzanne Collins está criticando tanto o capitalismo quanto o socialismo, né? Então, gente, é um mundo para a gente pensar essas distopias. É uma coisa que eu adoro, inclusive, pensar isso daí. E aí, David, essas sociedades, elas são alienadas, mas isso não deixa de fazer com que essas sociedades não sejam produtoras de cultura. Elas continuam produzindo cultura. Elas continuam sendo sociedades culturais. Elas continuam sendo civilizações. A diferença é que elas são alienadas por algum motivo, que a crítica delas não é possível, porque ela é calada, e existe aí um medo da morte constante, existe um medo da perseguição, existe um medo da tortura, existe um medo disso tudo, da punição em si, né? E é isso. Falei demais. Mas então, tipo, isso não quer dizer que só por ser alienado não há abstração, né? Não. A Acho abstração, que a abstração ela vai existir porque a ciência continua existindo, né? Você entendi, continua justo. tendo, óbvio que agora com vieses muito claros na pesquisa científica, mas você continua tendo. Existe a censura, né? Mas a abstração continua acontecendo, porque uma vez que você aprende a abstrair, uma vez que você aprende a questionar, que você aprende a racionalizar as coisas, não dá para você voltar atrás. É muito difícil você voltar atrás, né? Você se tornou uma pessoa crítica você seguirá sendo. Por mais que você tente abstrair, e aqui se abstrair do mundo, você se fechar na sua conchinha, você vai continuar sendo uma pessoa crítica, né? A questão aqui é a dosagem da criticidade. Até que ponto você pode ir? Até que ponto, você pode ir para a sua saúde mental e física. 2, até que ponto você pode ir que te permitem, né? E que a estrutura de poder te permite. Tem essas coisas todas. Diria eu que nós não somos nem fomos uma sociedade de livre pensamento, onde nós pudéssemos abstrair da forma que nós quiséssemos. Sempre houve vieses que levam a gente para algum lugar, né? Daí a gente tem uma polarização, por exemplo. Né? A gente tem uma polarização no nosso pensamento muito grande entre esquerda e direita. E os outros caminhos? Onde eles ficam? A gente não pensa nos outros caminhos, porque a própria estrutura política de poder impede a gente. Ela é polarizada. Então, a gente tem esse problema. Então, tipo, eu posso classificá-lo, considerando a dosagem, né? Como uma sociedade de pensamento científico, mas, tipo, considerando a dosagem, né? Nesse caso. Sim. Ah, nossa. Professor, não viajei muito não, né? Eu fiquei pensando aqui, falei, nossa, que viagem que eu fiz para chegar nisso, mas beleza. Não viajou não. Não viajou não. Ah, tá, Muito beleza. bom. Valeu. Foi uma ótima pergunta. Eu podia ficar aqui horas falando disso com vocês. Bom, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês, porque
eu quero que vocês façam uma questão. Olha como eu sou legal. Que é essa primeira da tarefa de sala aqui. Ela é uma questão dissertativa. Eu vou ler com vocês e aí eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí vocês me dizem o que vocês pensaram, como é que vocês responderiam essa questão, tá? Vamos lá. Nas Grandes Antilhas, alguns anos após a descoberta da América, enquanto os espanhóis enviavam comissões de investigação para indagar se os indígenas possuíam ou não alma, estes últimos dedicavam-se a afogar os brancos feitos prisioneiros para verificarem, através de uma investigação prolongada, se o cadáver daqueles estava ou não sujeito à putrefação. Esta anedota, simultaneamente barroca e trágica, ilustra bem o paradoxo do relativismo cultural. É na própria medida em que pretendemos estabelecer uma discriminação entre as culturas e os costumes que nos identificamos mais completamente com aqueles que pretendemos negar. Recusando a humanidade àqueles que surgem como os mais selvagens ou bárbaros dos seus representantes, mas não fazemos que copiar-lhes suas atitudes típicas. O bárbaro é, em primeiro lugar, o homem que crê na barbárie. Lévi-Strauss, Raça e História, 1987. Considerando o texto do antropólogo Lévi-Strauss, responda se os critérios que definem o grau de progresso de determinada civilização ou cultura são absolutos ou relativos. Explique o conceito de bárbaro para o autor e indique as implicações de seu pensamento para a análise da justificação ideológica da dominação da civilização ocidental sobre outras civilizações na história. A gente tem duas questões aí para vocês responderem, então. Considerando o texto do Lévi-Strauss, ele quer que vocês respondam o que define o grau de progresso de determinada civilização cultural, se eles são absolutos ou relativos, de acordo com o que a gente acabou de discutir sobre o Lévi-Strauss. E segunda coisa, explicar o conceito de bárbaro ou de selvagem para o autor e pensar nas implicações do pensamento para a justificação ideológica da dominação ocidental, que é o que a gente já vem discutindo também. Eu vou dar 5 minutos para vocês pensarem nisso daí. Tudo bem? Releiam, leiam, releiam. 5 minutos. Vou deixar aqui na tela para vocês, caso vocês queiram lê-lo. Professor, você consegue ampliar um pouquinho mais, por favor? Consigo. Tá bom assim? Tá bom, valeu, professor. Imagina. Eu fechei a câmera e o áudio, mas eu estou por aqui, tá? É só chamar.
Pronto? Professor, dá mais um tempinho, por favor. Mais um tempinho? Sim, por favor. Professor. Prof? Professor? Eu acho que ele não está escutando. Eu também acho. Gente, vocês falaram alguma coisa? Eu tinha mudado pro meu fone sem eu pedir aqui. Agora que eu vi, que acabou de carregar. Sim, Eu ia te sim. fazer uma pergunta, Pro. Posso fazer? Ele não está escutando. Que trágico. Pô, alguém fala alguma coisa aí. Professor, Ah, agora foi. Deu tempo aí? não, professor, mais um pouquinho. 2 minutos, David. Vamos lá, Ana, Yara. qual a dúvida, professor? Fala. Pro, no final dessa pergunta que fala sobre a domesticação das civilizações bárbaras, tipo, ao longo da história, eu poderia pontuar o fardo do homem branco ou não? Eu estaria, tipo, tangenciando muito. Como que você faria isso, Ana? Porque eu pensei assim, ó, as civilizações ocidentais, elas pensam sobre as demais que elas são bárbaras, porque não têm os mesmos costumes que elas, certo? Eu pensei, isso está relacionado ao fardo do homem branco, porque o fardo do homem branco fala que eles têm que domesticar essas civilizações, levando as suas culturas e os seus hábitos. Eu pensei mais ou menos por isso, e tipo, o exemplo da África. Pode. Ok, obrigada. Pronto? Vamos lá. Yamamotinho, diz aí o que você respondeu. Por que, professor? Eu quero. Não, escolhe outro, por quê? Não, você, vai. Ai, tá, você quer que eu responda qual? A primeira ou a segunda? Responde a primeira. Olha, eu fiquei com muita dúvida, mas eu coloquei que seria relativa. Por quê? Porque tem uma visão parcial de uma cultura sobre a outra. Então, tipo, é relativo, não é algo absoluto, sabe? O, sei lá, a hegemonia de uma cultura sobre a outra é mais relativa e depende muito de quem a conta, sabe? Então, para mim é relativo. Sim. E aí, para você completar, seria interessante você colocar a questão estrutural para o Levi-Strauss. Então, ela é relativa, mas ao mesmo tempo ela parte da mesma estrutura lógica, da mesma estrutura cognitiva, né? Portanto, ela é relativa por conta disso. Eu parti da mesma estrutura, mas eu tenho pensamentos diferentes. Eu estou em níveis de realidade diferentes. Eu tenho níveis de realidade sem abstração e níveis de realidade com abstração. Tudo bem? Beleza, falta só complementar, né? Alguém colocou diferente do David? Eu coloquei a definição de civilização é relativa, pois depende das características culturais,
como crenças, costumes e comportamentos daquela sociedade. Isso. É isso também, Henrique. Mas vale também complementar com isso que eu acabei de explicar para o David. Beleza. De acordo com os níveis de realidade daquela civilização. Professor, Fala, Fê. só uma dúvida. Quando você fala, tipo, que elas são formadas pelas mesmas estruturas, são aqueles 4 pontos que você colocou no começo? Você vai partir do mesmo sistema cognitivo em todas elas. Então, aquelas 4 funções que lá o Mayakovsky tá pensando, elas podem se encaixar aí. Mas para o Lévi-Strauss, isso vai ser a motivação, né? Todo mundo vai ter uma motivação. Motivações em comum, né? Então, eu quero comer, eu quero ser feliz, eu quero isso, eu quero aquilo, de acordo com o nível de realidade que eles tiverem ali. Ah, tá, beleza. Ana, a segunda. Qual parte da segunda? Toda? É porque não defini, eu fiz tipo separado. Eu não Pode. juntei a resposta. Manda brasa. Pra mim, bárbaro, pelo que eu entendi pro Levi-Strauss, bárbaro é aquele que crê nas próprias crenças, que, tipo, independe do pensamento da civilização em si. Que, tipo, como eu posso explicar? A resposta tá... Dialética do senhor escravo. Hegel. Um só existe se o outro existir. Isso. Um deixa de existir se o outro deixar de existir. Quando eu falei isso, gente, como eu nunca expliquei a dialética do senhor escravo com Harry Potter? Me diz, como eu nunca expliquei? Porque tem a profecia lá, né? Do Harry e do Voldemort, que um só vai deixar... Um tem que existir para o outro existir também. É basicamente isso. Se o bárbaro existe, quer dizer que o civilizado existe. Na visão de quem? Daí a relatividade. Então, o cara bárbaro para o homem branco é o indígena. O cara bárbaro para o indígena é o homem branco. Você tem um oposto, uma alteridade, um outro. E é por isso que é relativo. Nesse texto que o Lévi-Strauss coloca aqui, vocês podem ver que é o indígena que vai fazer experimentos no homem branco para ver se o corpo dele vai entrar em putrefação. E não ao contrário, como a gente está acostumado a ver. Ontem à noite eu estava discutindo isso com um amigo meu, inclusive. Justamente, a gente estava falando sobre a escravidão, e quem ganhou dinheiro com a escravidão foi o branco. Mas na África, você precisa pensar em etnias. O negro já era escravizado na África também, né? Então você tinha também uma realidade de escravidão na África e não só na Europa, ou, enfim, no Brasil e tudo mais. Então você precisa pensar justamente nessa alteridade da coisa. Você precisa pensar que o bárbaro, ele é bárbaro a partir do ponto de vista de quem? Tudo bem? Quer Eu continuar, acho Aninha? que sim. Não, Já deixa eu acha- reformular minha resposta. Oi? Vou reformular minha resposta para a questão. Então, beleza. Pá, pá, pá. Então, justamente, o ponto de vista de quem? Como que ele vai justificar, então, essa dominação ideológica das civilizações? Se o branco está num ponto de realidade diferente, já um ponto domesticado, um ponto científico, onde ele consegue abstrair, e o indígena não, isso quer dizer que a tecnologia aqui pode ser que seja um pouco mais avançada. Então, eu tenho poderes materiais avançados, tecnologicamente avançados, que me permitem dominar o outro. Agora, se o indígena tivesse formas de dominação materiais em relação ao branco, a coisa teria sido invertida. Então, é justamente os graus de realidade, os níveis de realidade, portanto, os níveis de avanço tecnológico ou não, avanço político ou não, dependendo do ponto de vista de cada um, que vai justificar essa dominação da civilização ocidental sobre as outras durante a história toda. Está tudo no nível de realidade, vocês percebem?
Tudo bem? Professor, Fala, Henrique. eu posso, eu coloquei também, mas eu não sei se eu consegui, tipo, deixar clara a minha ideia. Eu coloquei assim, o conceito de bárbaro, para o autor, parte de um conceito criado na concepção discriminatória de uma sociedade que se auto-intitula civilizada como forma de como forma de justificativa de opressão e enfim, de outros povos, né? Eu terminei assim. Perfeito. Perfeito. É isso mesmo. É exatamente isso. E o bom é que na sua resposta você não citou qual é a civilização, né? Se é a civilização negra, indígena, branca, seja ela qual for. Perfeito. É isso mesmo. Tudo bem, gente? É isso. Então, bom fim de semana para vocês. David continua cultuando esse bigodão. Tá incrível. Muito obrigado. Foi muito bom. E é nóis. Pro, Diga, Ana. posso pedir uma recomendação de livro sobre cultura? Eu tava pensando em comprar o Cultura, um conceito antropológico do Roque Laraia. É bom ou não? Pode comprar. Ok, obrigada. Nada. E muito Aldino vilão na vida de vocês. Isso aí que a lei diz. É isso mesmo. Nossa, ele é Obrigado, perfeito. professor. Eu tô viciada nos vídeos dele agora. É muito bom, cara. O cara é muito bom. É muito foda, muito foda. Muito. Gente, beijão pra vocês. Valeu, Fui. professor. Tchau, Até gente. mais. Tchau, professor. Não fica com inveja do meu bigode, não. Yamamotinho, Yamamotinho.